Vamos lá, pessoal, dando então continuidade aqui, nós vamos ver agora a região torácica, tá? Lembrando que a região torácica, né, onde nós temos a articulação com todas as costelas, certo? Então, já tinha falado inicialmente, onde não tem costela para baixo, vértebra lombar, onde não tem costela para cima, região cervical. Temos articulação com as costelas, região torácica, tá? É a região que nós vamos identificar agora. Então, para identificar as vértebras da região torácica, a gente vai fazer primeiro um diferencialzinho entre C7 e T1. C7, vocês lembram que ela é classificada como uma vértebra proeminente, né? Ela é uma vértebra típica da região cervical, chamada de proeminente por causa do seu processo espinhoso, né? Que ele é bem proeminente. Então a gente vai conseguir identificar agora esse processo espinhoso e eu vou pedir uma certa movimentação para o nosso modelo e ele, a hora que ele movimentar, a gente vai perceber que o processo espinhoso de C7 tem uma mobilidade maior do que o processo espinhoso adjacente, que é o processo espinhoso de T1. Tá? Então, eu vou conseguir identificar que eu estou em C7 e não em T1. E dali, nós vamos seguindo a sequência, achando os processos espinhosos das vértebras torácicas. Lembrando do seguinte detalhe, a partir de T4, os processos espinhosos começam a ter uma inclinação muito grande, né? Então, a gente consegue observar aqui, ó, T1, T2, T3, T4. E a partir deles, ó, T5 já tem uma inclinação bem considerável, T6, T7, T8 e até T9. Tá? Depois nós vamos ter as outras vértebras, né, que já não tem tanta inclinação assim, seria T11 e T12. Tá? Então essas vértebras já começam a serem vértebras mais semelhantes com as vértebras da região lombar, né? São vértebras de transição, então elas já começam a perder um pouquinho dessas características. Porém, aqui a gente observa essa inclinação. Então, um detalhe que a gente precisa ter cuidado é o seguinte, ó. Por exemplo, ao palpar esse processo espinhoso aqui, quando eu coloco 2 dedos ou 3 dedos para o lado, eu vou cair em cima do processo transverso da vértebra de baixo. Certo? Então, ó, vou repetir, pessoal, olha só. Vamos contar aqui novamente. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Cheguei lá em T7, praticamente quase ali no meio da região torácica. A hora que eu palpo o processo espinhoso de T7, quando eu chego para o lado, eu caio em cima do processo transverso de T8. Tá? Aqui, essa aqui é a 8ª vértebra torácica. Processo espinhoso, processo transverso. Então, o processo espinhoso de T7 na direção do processo transverso de T8. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Tá? Aqui é a mesma coisa. Voltando aqui a nossa contagem. T1, 2, 3, 4. T5, por exemplo. Processo espinhoso de T5. Quando a gente coloca 2 ou 3 dedos, nós vamos cair em cima do processo transverso da vértebra de baixo. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter com relação à região torácica, certo? Vamos ver agora ali no nosso modelo. Então, ele está aqui sentado, né? Eu pedi para ficar sentado para a gente conseguir identificar melhor aqui a região cervical da região torácica. A gente pede para o paciente fazer uma ligeira flexão e a gente percebe, ó, que tem uma região mais alta, tá? Mais proeminente, que provavelmente, gente, é a vértebra T7, tá? Então, a gente identifica aqui, ó, a vértebra T7, um dedo abaixo, eu vou achar processo espinhoso de T1. E aí eu peço para o paciente fazer uma ligeira rotação. Vai lá, Adriano, roda um pouquinho, aí, para o outro lado, aí, beleza. E a gente percebe, ó, que esse processo espinhoso, ele se movimentou muito mais do que esse processo espinhoso aqui. Tá? Então, isso confirma que aqui a gente estava em T7, daqui para baixo, T1, certo? E aí, identifiquei T1, a gente pode continuar a palpação com o paciente sentado, ou a gente pode pedir para o paciente deitar, que fica um pouco mais fácil, o paciente fica um pouco mais relaxado e fica mais fácil da gente conseguir a nossa palpação. Tá? Então, vou pedir aqui para o nosso modelo deitar. Então, ó,
Voltei aqui, onde eu tinha marcado, achando o processo espinhoso de T1. E aí, gente, a gente segue um processo bem parecido. Um dedo. Abaixo a gente acha o processo espinhoso de T2. Mais um espaço. Acha o processo espinhoso de T3. Tá? Aqui é bem fácil da gente identificar. Mais um dedo abaixo. Processo espinhoso de T4. Certo? E é importante, gente, vocês mobilizarem, tá? Para sentir que vocês estão em cima do processo espinhoso. Né? Para sentir uma superfície aí óssea rígida, né? Em volta tecido mole, tá? Então aqui a gente está em T4, mais um espaço, a gente chega em T5, certo? E assim sucessivamente, pessoal. Então a gente pode palpar dessa forma e também fazer uma palpação lateral. Ó. Aqui eu estou tocando no processo espinhoso e consigo perceber o processo espinhoso de T5, certo? Isso aqui, inclusive, gente, é uma forma também de mobilização utilizada para depois produzir um relaxamento aqui na região torácica, tá? A musculatura às vezes está mais tensa, às vezes a região está com falta de mobilidade, então isso é uma técnica que às vezes é utilizada, tá? Para dar mobilidade nas vértebras dessa região, certo? Existem várias outras formas de mobilidade, várias outras formas de palpação, tá? Aqui é o que a gente usa para identificar o processo espinhoso e também pode ser feito como forma de mobilização, certo? Então, vamos lá. Identificando aqui um processo espinhoso, tá? Lembrando o cuidado que a gente precisa ter, ó. Identifiquei o processo espinhoso, 2 ou 3 dedos lateralmente e aqui eu vou aprofundar a minha palpação, tá? E aí, a gente percebe aqui a parte muscular, deixa eu jogar um pouquinho mais para dentro, a gente já percebe uma superfície mais rígida, tá? Estou em cima do processo transverso, só que com certeza do processo transverso da vértebra de baixo, tá? Por causa daquela inclinação que eu mostrei para vocês ali no esqueleto, tá? Aquela inclinação que os processos espinhosos das vértebras torácicas têm. Então aqui, ó, se eu estou achando esse processo espinhoso, provavelmente de T6, chegando para o lado, eu vou estar palpando aqui o processo transverso de T7, certo? E essa palpação, gente, ela é importante pelo seguinte, aqui nessa região, nos processos transversos, nós temos a articulação com as costelas, tá? Então, nós temos lá a fóvea costal do processo transverso com o tubérculo da costela, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Novamente, José. Nós temos aqui, ó, essa articulação, processo transverso, com a costela, tá? Então, a fóvea costal do processo transverso com o tubérculo da costela, formando a articulação costo-transversal. Aqui, gente, é comum um paciente sentir dor, por exemplo, quando ele respira fundo, né? Ou no simples fato, né, dele realizar os movimentos respiratórios, o paciente pode sentir um determinado incômodo nessa região. E aí, quando a gente faz a manipulação, ou seja, quando a gente faz o thrust para gerar o estalo nessa articulação, geralmente é essa articulação aqui que a gente está produzindo esse estalo. Tá? E ela interfere diretamente nesse processo respiratório, porque quando a gente inspira, acontece aquele movimento em alça de balde. As costelas se movimentam para trás, depois para frente, para trás e depois para frente. Então, se o paciente está com dor durante os movimentos inspiratórios, né, provavelmente é essa articulação aqui que a gente vai ter que tratar. É essa articulação aqui que a gente vai ter que mexer. A gente vai confirmar durante a palpação o local que está doendo, está incomodando, e depois, na hora de tratar, nós vamos vir e manipular a vértebra correspondente ou a costela correspondente, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Agora eu quero que vocês pratiquem aí bastante a palpação tanto da região lombar quanto da região torácica, tá? Os processos espinhosos e os processos transversos. E na próxima aula eu vou estar passando para vocês a palpação da região cervical, a palpação das costelas e a palpação do externo, tá? Com isso a gente vai fechar o nosso esqueleto axial e aí depois nós vamos entrar no esqueleto apendicular. Tá? Então a gente vai ver membro superior, depois membro inferior, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá? Espero vocês aí na próxima aula
e estudem, tá bom? Um abraço, pessoal.